Uma noite, após uma violenta tempestade, uma grande árvore que ao longo dos anos tornou-se um gigante imponente foi encontrada na passarela de um parque. Nada sobrou além de um toco estilhaçado. Uma análise mais atenta mostrou que estava podre em seu núcleo, porque milhares de minúsculos insetos tinham comido seu miolo. A fraqueza da árvore não foi provocada pela tempestade repentina. Começou no momento em que o primeiro inseto fez um ninho dentro de sua casca. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Essa é uma das maiores expressões da Bíblia. Apenas aqueles com o coração purificado verão a Deus. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. De todas as bem-aventuranças, Mateus 5:8 é a afirmação mais clara sobre como entrar no reino de Deus. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus", ele quis dizer que só os puros de coração verão a Deus em seu reino, não aqueles que apenas participam de cerimônias religiosas. Aqueles em função de uma religião baseada na realização humana não irão para o reino celestial. O homem tende-se a medir-se por outro homem. Os fariseus eram bons nesse tipo de comparação. E a maneira como essas pessoas testam seu próprio caráter é encontrando alguém pior do que eles como padrão de comparação. Geralmente não é difícil de encontrar alguém pior do que a si próprio. Então você provavelmente não irá falhar nesse tipo de teste. Um fariseu orou: "Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos." Seu padrão era alguém inferior a ele. Para estes que definem os seus padrões sobre alguém inferior, o melhor padrão humano acaba sendo a pessoa com o interior mais podre possível. Isso porque quando todo mundo baseia sua avaliação pessoal em uma pessoa menor do que ela, o padrão vai mudando de pessoa para pessoa até que não pode alcançar um nível mais baixo, chegando na escória da humanidade. O padrão de Deus para um caráter aceitável não é se uma pessoa é melhor do que um cobrador de impostos, ou mentiroso, ladrão ou trapaceiro. Ele não nos chama para sermos melhor do que molestadores de crianças ou assassinos. O padrão de Deus é que sejamos 100% puros. Em 1 Pedro 1,16 ele diz: "Sede santos, porque eu sou santo." Jesus estabeleceu o mesmo padrão no Sermão da Montanha. "Sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito." A humanidade define o padrão de bondade como o pior ser humano vivo. O padrão de Deus é Ele mesmo, o absoluto, santo e justo Deus do universo. Bem, hoje nós continuamos no nosso estudo das bem-aventuranças. Aqui ao redor da mesa nós temos dois pastores que vão nos ajudar nesse estudo. Nós temos o pastor Douglas Pereira, do Está Escrito, que tem nos acompanhado programa após programa. E o nosso convidado especial para este programa é o pastor Davi Barroso. Pastor Davi, bem-vindo ao Está Escrito. Eu acho que é a segunda vez. Segunda ou terceira vez? Segunda vez. E é um grande privilégio estar aqui de volta. É um prazer. Ele é bem conhecido como pastor Barroso. É o vô do Lucas, né? Bom, esse é outro privilégio. É uma honra. E eu quero dizer a vocês que o Lucas está, assim,
crescendo e muito esperto, criando agora situações muito engraçadas e inteligentes, hein? Imagina. Puxou o voo, né? Bom, eu não vou falar tanto, porque depois pode ficar a coisa assim um pouco, né? Mas eu até diria que sim, né? Um pouquinho. Pastor Barroso, muito bem-vindo. Para aqueles que não conhecem o senhor ainda, onde é que o senhor está trabalhando hoje? O que é que está fazendo? Eu trabalho na área de Washington, D.C., pastoreando a igreja brasileira lá, Washington Brazilian Church. E estamos ali há algum tempo com a nossa família, graças a Deus. Graças a Deus. Já visitei a sua casa, estive lá com a sua família, foi um tempo muito agradável. Olha, todos sem saudades e querem vocês de volta. Se Deus quiser. Bem, estamos aqui no verso 8, né? Isto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Douglas, inicia-nos aí no nosso estudo uma explicação, quem sabe, de o que Jesus queria dizer com limpos de coração e por que isso é tão importante. Bem, nós estamos agora na segunda bem-aventurança da segunda parte, porque as 4 primeiras, elas tinham um relacionamento entre o ser humano e Deus. E agora este é com o ser humano e o próximo. E essa segunda, ela fala de limpeza. E é interessante que quando provavelmente Jesus falou, bem-aventurados limpos, veio à mente de todas as pessoas que estavam ouvindo ali os rituais do santuário para a limpeza, porque eles eram muito importantes, sabe? E Jesus muitas vezes foi criticado porque não lavou as mãos e tudo mais, e quebrou esses rituais considerados de limpeza. E nós vemos que isso era tão importante, ou era tão sagrado para os judeus, essa questão de limpeza, purificação, que as mulheres é que cuidavam dos mortos quando eles morriam. Por quê? Porque se um homem tocasse no morto, ele teria que passar pelo quê? Um ritual de limpeza. E é por isso que nós até vemos na morte de Jesus, as mulheres envolvidas ali, né, para cuidar do corpo de Jesus. Então, eles estavam preocupados o quê? Com a limpeza, mas a limpeza exterior, uma limpeza ligada a rituais do santuário. Mas Jesus aqui, ele vai mais além. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele fala assim, olha, a limpeza é importante. Ele não está descaracterizando os rituais, mas ele está falando o seguinte, mais importante do que a limpeza exterior e a limpeza dos rituais é a limpeza interna. Porque você pode estar limpo do lado de fora, mas o seu coração, ele está sujo. O cerne, da onde provém todas as coisas, eles podem estar corrompidos. E é interessante que esse é algo tão sério, porque eles verão a Deus os limpos. Essa bem-aventurança, alguns estudiosos dizem que é uma repetição daquilo que encontramos no Salmo 24. Eu quero ler esse texto, porque ele acho que ajuda a complementar a ideia. Salmo 24, os versos 3 e 4. E o salmista começa com uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E agora vem a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A limpeza que Deus requer dos seus filhos é uma limpeza interna, de pensamentos, do seu cerne, uma limpeza lá dentro. Israel estava debaixo de um fardo pesado, né, do legalismo, né, imposto pelos fariseus, né, que tinham todos esses rituais e tinham criado quase um sistema que era impossível cumprir todos aqueles deveres, né? Então imagine o choque que deve ter sido tanto para o povo que está assistindo, mas para os fariseus que foram os que trouxeram esse sistema externo de uma religiosidade externa, né? Então Jesus disse, não, o coração aqui é o interessante. Por quê? Olha, veja, essa bem-aventurança, ela leva-nos a um clímax, porque aí está o cerne do Evangelho, da mensagem das Escrituras, ou seja, o alvo do cristão, ver a Deus. Você pode ver que as 3 primeiras bem-aventuranças, elas despertam no indivíduo a necessidade de alguma coisa.
E uma vez que essa necessidade é satisfeita, você, por exemplo, passa a ser uma pessoa misericordiosa, passa a ser uma pessoa de coração puro, pacificadora, não é? E com isso, automaticamente, você começa a ter um relacionamento com Deus, ou seja, você passa a ser separado para Deus, num processo que nós podemos chamar de santificação, e aí você é levado a um clímax de semelhança a Jesus, e automaticamente qualificado pela graça dele e de Deus, naturalmente, para vê-lo. Que interessante, né? Muito interessante. É interessante essa questão da pureza interna, pureza de pensamentos. Sabe, muitas vezes nós podemos enganar a muitos com a nossa forma de agir, muitas vezes a nossa voz mansa de falar, com o nosso terno e gravata, mas muitas vezes o nosso coração, ele está contaminado. E muitos não levam muito a sério. Alguns pensam que o cristianismo é simplesmente um baile a fantasias, onde eu ponho minha máscara, eu finjo ser alguma coisa e eu não estou preocupado com aquilo que vai dentro, mas estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. E esquecemos daquilo que é a fonte de tudo, que é o quê? O nosso coração, o nosso pensamento. E muitas pessoas, elas não cometem atos de pecado, mas elas estão em pecado porque no seu coração e na sua mente, eles já decidiram o pecado. Quem sabe não tem coragem de fazer o ato, Certo. com medo das consequências. né? O que vão pensar de mim? Mas lá dentro, ele já pecou, ele está podre. Ele está necessitando de um novo coração. Você veja só, os fariseus, conforme foi mencionado no início, eles tinham uma preocupação muito grande de se apresentarem diante da sociedade, da sua comunidade, num aspecto exterior, a parte externa, o comportamento, a ética, né? Tudo isso para eles era importante. Eles confiavam em Deus, dependiam de Deus, mas da sua graça eles não ligavam muito, porque eles esperavam a recompensa com base naquilo que faziam, com aquilo que eles mostravam, demonstravam para as pessoas. Então eles se preocupavam muito com a conduta. Certo. Aí Jesus entra com um evangelho, porque o evangelho de Jesus, o ensino de Jesus, ele entra no oculto do seu ser, do nosso ser. E só ele pode entrar aí, ninguém. Então a mensagem de Jesus, ele vai no seu coração. O coração tem uma parte muito destacada no ensino de Jesus, né? E nós precisamos entender isso. Na Bíblia nós encontramos pessoas que entenderam, por exemplo, o rei Davi entendeu isso. No Salmo 51, verso 10, ele diz claramente, eu gostaria de ler com vocês, é um verso muito conhecido, né? Mas o salmista diz assim, ele entendeu a sua situação e ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos entender isso aí. Aqui está a essência do cristianismo, porque é ali que vai fazer com que você permita que Deus entre na sua vida e faça essa limpeza, essa transformação que nós precisamos. Em inglês, esta bem-aventurança seria traduzida, e quem sabe alguns em português também, os puros de coração, né? Pure in heart, né? Puro de coração, né? O que significa? Esse cara está olímpico. O que significa? O que é essa pureza? Eu diria aqui o seguinte, que quando você tem o seu coração puro nesse contexto, o seu coração não está dividido para outras coisas. Ele existe completamente para glorificar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Aí está a essência, né? Então, o seu intelecto, o seu entendimento, tudo está envolvido na glorificação da pessoa do nosso Deus. Continuando essa resposta, eu me lembro da história de Nicodemos, um homem bom, um homem aparente, e Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, essa pureza é permitir que Deus faça um milagre da transformação, que pegue esse coração de pedra,
um coração que tem tendências pecaminosas, um coração que deseja fazer o que é mal. É o que Paulo falava, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Então Deus quer falar o quê? Uma transformação. Eu quero te dar um coração novo, que tenha objetivos nobres, que tenha pensamentos puros, que tenha ações que levem a glorificar a Deus. Porque todo mal, todo pecado, ele surge internamente. E é essa transformação, essa pureza, essa limpeza que Deus quer fazer nos seus filhos. Por isso nós somos chamados cidadãos do reino dos céus. Porque o quê? As nossas intenções, os nossos pensamentos, a nossa essência, ela está passando pela essa transformação. A transformação da pureza que Cristo pode conceder a cada um de nós. Pastor Douglas, na sequência do seu pensamento, olha só o que Jesus disse. São Mateus 15, verso 19. Vamos ver esse texto. São Mateus 15, 19. Aqui na tradução que eu tenho está escrito: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso, o ensino de Jesus quer atingir o seu coração, porque ele deseja transformar o seu coração, dar a você uma nova chance de relacionamento com ele. Permita-me dizer mais uma coisa. Por exemplo, várias pessoas hoje dizem o seguinte, que você é fruto do meio ambiente. Então, se você vive num meio ambiente melhor, automaticamente você terá a tendência de resolver os seus problemas, ou a humanidade terá seus problemas resolvidos. Eu concordo em parte nisso aí, mas na realidade o meio ambiente não vai resolver o problema da humanidade. Certo. E digo mais, se você olhar lá no início da história desse mundo, qual o ambiente melhor que existe hoje do que o Éden na época? O Jardim do Éden. E lá originou-se ali dentro um conflito com Deus. Exato. E pouco tempo depois, um irmão mata o outro. Então, essa transformação, essa limpeza de coração, não depende exclusivamente de um ambiente de vida, mas de uma transformação, de um poder sobrenatural. E é por isso que o Evangelho é esse poder, a pessoa de Jesus transformando a vida dele. Então, vamos ver, que eu acho interessante. Então, vamos, para o pessoal que está assistindo, que cada um de nós reconhece, eu creio que nós não temos a pureza de coração que devíamos ter. Embora, que nem você leu, né, que embora nós não cometemos homicídio, mas se já teve rancor contra o irmão no coração, é culpado disso. Então, como é que uma pessoa que está nos assistindo, que está ouvindo, está dizendo, eu reconheço que eu não tenho essa pureza, mas eu quero ver a Deus. E a Bíblia diz, os limpos de coração, quais são os passos, então, a tomar para receber essa pureza de coração? Eu colocaria como primeiro passo o reconhecimento, sabe? Eu preciso reconhecer o quê? Que eu não sou puro. E o segundo reconhecimento que eu preciso fazer, que eu não consigo resolver o meu problema. Porque alguns pensam, não, eu não sou puro, mas eu vou ser puro, porque eu consigo ser puro. E muitas vezes tem aquela autoajuda, né? Eu posso, eu consigo. Não, é algo que você não pode fazer por você mesmo. Então, se você não reconhecer, você não vai conseguir passar por esse processo divino de transformação. Então, acho que o primeiro passo importante para essa transformação de coração é reconhecer. Um outro detalhe, a Bíblia ajuda isso, nesse ponto aí. O profeta Jeremias, por exemplo, ele registrou assim, no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, quando nós conhecemos a nossa realidade, então o passo é o seguinte, Senhor, Tu podes, tem autoridade minha, permissão minha para entrar na minha vida. É uma operação, um transplante sobrenatural. A gente não sabe explicar isso, mas ele é real. Então, essa entrega, essa submissão, que eu mencionei ainda há pouco, é um processo de uma santificação, ou seja, você decide, por sua própria iniciativa, pela mensagem que Deus colocou na sua vida, decide ser separado para Ele. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser uma pessoa santificada, separada para Ti. E isso é possível numa entrega
pessoal. E até porque, quando você fala em separação para Deus, a santificação, é um requisito. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele diz claramente, Douglas, que sem a santificação será impossível ver a Deus. Impossível. Então, acho que até sistematizando o que o pastor falou aqui, então nós precisamos reconhecer, precisamos nos arrepender. Porque não adianta só, eu sou assim e vou morrer assim, não. Agora é o quê? Eu vou querer mudar. Não por mim, mas por Deus. Eu quero me arrepender. Arrepender do quê? Dos pensamentos impuros que eu tenho, da raiva, do ódio que eu tenho. Aí depois vem o que o pastor tem falado tanto aqui, o pastor Barroso, colocado de uma maneira assim, tão bem colocado, que é, eu preciso me entregar por completo. Senhor, cria em mim um coração novo. Essa entrega. Esses 3 passos são passos simples, mas eu preciso reconhecer, arrepender e me entregar. E a transformação, ela vai ocorrer como um processo natural desta entrega por completo. A outra coisa, eu diria, é conhecer mais Jesus. Porque ele mesmo disse em São João 14,9 o seguinte, quem ver a mim, ver o Pai. Então, a santificação leva você a um nível de semelhança a Jesus. E se você se torna semelhante a Jesus, com certeza terá o coração limpo. Então, vamos falar em termos assim, bem básicos. Então, conhecer a Jesus. Então, isso pode ser através do estudo da Bíblia, né? Nós oferecemos para os telespectadores, várias vezes, até podemos oferecer agora, né? Estudos bíblicos, né? Onde ele recebe uma lição e estuda. Nesse estudo, você vem conhecer a Jesus, né? Você vem conhecer a vontade de Deus. E isso opera milagre. Você falou, um de vocês, os dois falaram mais, que nós não podemos explicar isso. É um milagre. Alguém sempre diz que os milagres não são explicados, né? Somos aceitos. É aceitar o milagre. Agora, você pede para nós desenharmos num quadro como é que acontece, nós não sabemos. Mas o telespectador está nos ouvindo agora, está dizendo, eu quero isso, eu quero conhecer Jesus. Uma maneira fácil de começar isso é começar a estudar a Bíblia. Um outro aspecto, me permita, em Filipenses 1,16, 1 verso 6, diz claramente o seguinte, que aquele que começou essa obra, essa boa obra em você, ele é capaz de terminar. Então, o telespectador, né, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, Pastor Bill, eles precisam acreditar nisso, confiar que Deus é capaz. Em São Tiago, capítulo 4, 8, já diz assim, que nós devemos nos achegar a Deus, porque Ele vai chegar até nós, e assim nós teremos a pureza da nossa vida e do nosso coração. Nós não precisamos ficar com rancor no nosso coração. Quem sabe tem um telespectador agora e tem um ódio no coração, ou tem pensamentos ruins contra uma pessoa, ou tem desejos que são impuros. Sabe, você tem uma saída. Sabe, meu querido amigo telespectador, você tem uma saída, porque Jesus, ele pode operar o milagre que operou em Nicodemos e que operou em Davi e tem operado na vida de tantas pessoas. Ele pode te dar um coração puro, coração limpo, e isso levará a buscar e ver a Deus. Que bênção, né? Nós estamos com 1 minuto. Pastor, você está procurando um texto aí? Me desculpe, mas eu tenho mais um texto aqui. Está em 1 São João, capítulo 3, verso 3. Veja só, eu fico impressionado com isso aqui. Eu vou ler para vocês. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Pense nisso. O filho, ele tem a liberdade de ver o Pai. Né? Deus convida para nos aproximarmos dele. Deus convida para nos dependermos dele, nos santificarmos através dessa semelhança com Jesus. Essa é uma esperança, e o verso 3 menciona isso claramente. Olha, e todo que nele tem esta esperança, de se tornar filhos, né? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pastores, muito obrigado pelos seus comentários. Se você quer ver a Deus, o seu coração deve ser purificado. O pastor Davi leu 1 São João 3, né? 3:2 diz, devemos ser semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Chegará um dia em que veremos Cristo face a face. Quão glorioso será esse dia? Amigo, você está sofrendo algumas derrotas em suas lutas contra o pecado? Talvez seja porque você está se esforçando mais para satisfazer satisfazer a si mesmo do que glorificar a Deus. Tire um tempo agora para analisar os seus motivos.
os motivos das suas batalhas espirituais e decida agora mesmo concentrar em agradar e glorificar a Deus. Muitos em nossos dias pensam que podem viver em paz com o pecado enquanto ainda se identificam como cristãos. Jesus afirmou que só os puros de coração verão a Deus. Um coração puro se mostra pela sua luta constante contra o pecado e contra a tentação. É esse o estado do seu coração hoje. Pastor Barroso, uma oração, por favor, pelos nossos telespectadores. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ser teus filhos e de vê-lo face a face. Que a oração do salmista seja a nossa hoje também. Cria em nós um coração puro e um espírito reto. E nós te louvamos por este privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado pela sua presença. Querido telespectador, obrigado por mais uma vez estar juntos aqui. Visite o website estaescrito.ca. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.